Boa noite a todos, meu nome é Lucas Vasconcelos, eu sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo, com especialização em cirurgia da coluna nos Estados Unidos e aperfeiçoamento em cirurgia minimamente invasiva na Alemanha. Atualmente eu sou chefe da neurocirurgia do Hospital Samaritano de São Paulo. Hoje vamos falar em cirurgia minimamente invasiva da coluna, um tema que cada vez mais tem sido discutido, e isso porque o número de casos de patologias da coluna tem aumentado muito no mundo. A Organização Mundial de Saúde refere que 80% da população tem ou vai ter alguma patologia, alguma dor, algum problema de coluna durante a sua vida. A cirurgia minimamente invasiva, ela tem como conceito uma cirurgia da coluna com menor agressão às estruturas da coluna vertebral, em especial as musculares, com menores cortes, menores cicatrizes, redução do tempo de recuperação do paciente. Ou seja, é uma cirurgia da coluna como outra qualquer, só que com um acesso cirúrgico menos agressivo, com menos lesão ao paciente. Consequentemente, ela traz muitos benefícios à cirurgia. Uma cirurgia com menor sangramento, menor tempo de internação, menos riscos de infecção, uma redução dos custos hospitalares, consequentemente, um menor uso de medicamentos pelo doente, uma menor lesão da musculatura e uma incisão cirúrgica menor. A estrutura da coluna, ela é formada por ossos, ligamentos, a estrutura nervosa e uma musculatura muito importante. A musculatura, ela é talvez o principal responsável pela proteção desta estrutura. Quanto mais músculo a coluna tem, consequentemente, a estrutura da coluna vai estar mais protegida. Ou seja, se nós fizermos uma cirurgia com um grande corte sobre essa estrutura muscular, vamos ter uma exposição e uma lesão da musculatura maior do que se nós fizermos uma cirurgia do mesmo porte com uma incisão menor e um sistema tubular, por exemplo, com uma pequena lesão da musculatura. Ou seja, essas cirurgias são menos agressivas aos pacientes. Se fizermos uma ressonância para mostrar isso mais claramente, com 6 meses pós-operatório, o paciente vai ter, operando da forma aberta, uma grande imagem branca aqui ao redor, mostrando uma lesão da musculatura por essa grande manipulação. Enquanto na cirurgia minimamente invasiva, a gente vai poder observar a preservação da estrutura muscular e uma menor lesão ali do local da cirurgia. Com a técnica minimamente invasiva, a gente consegue fazer a mesma cirurgia que antes era necessário um corte ao redor de 20 centímetros, através de pequenos furos. São as cirurgias percutâneas que permitem uma cirurgia minimamente invasiva e pequena lesão ao paciente. Uma comprovação científica desses benefícios desse tipo de cirurgia minimamente invasiva foi feita nesse estudo, realizado com 148 pacientes, comparando pacientes operados na forma tradicional e pacientes operados na forma minimamente invasiva. Se formos ver os dados, o nível de fusão dessa cirurgia minimamente invasiva, tanto aberta quanto fechada, ela é igual. Ou seja, o resultado cirúrgico, que é a união entre uma vértebra e outra, ele é igual na cirurgia aberta ou na cirurgia minimamente invasiva. Só que a estadia hospitalar em número de dias reduz de 4,4 para 2,7. A perda sanguínea reduz de quase 5 decilitros para 1,18. O tempo de cirurgia é reduzido quase pela metade com uma técnica minimamente invasiva. Se nós formos ver o uso de narcóticos, que são as morfinas e os derivados do ópio, a utilização em cirurgia aberta é muito maior do que na cirurgia minimamente invasiva. Por quê? Porque o paciente com uma cirurgia minimamente invasiva vai ter uma dor muito menor pós-operatória. E essa dor, ela é muito menor, tanto na escala analógica de dor nas pernas, quanto na região lombar. E isso estatisticamente comprovado ao longo dos próximos 4 anos de uma cirurgia minimamente invasiva. As complicações também são fatores importantíssimos na diferença entre uma técnica aberta e minimamente invasiva. Podemos ver que a perda sanguínea ela é muito menor,
quantidade de fístulas licóricas são praticamente iguais. O número de reoperações 3 vezes maior no paciente operado aberto. Isso porque você lesa muito a musculatura e ao longo do tempo essa estrutura é abalada e a chance de precisar de uma nova cirurgia é muito grande. As infecções são muito mais frequentes na cirurgia aberta. As pneumonias são mais frequentes 3 vezes. As infecções de feridas operatórias, 2 vezes mais numa cirurgia aberta, comprovando a piora na qualidade de vida do paciente submetido a uma cirurgia aberta em comparação a uma cirurgia percutânea minimamente invasiva, através dessa escala de piora da qualidade de vida. O paciente operado na forma aberta tem uma piora na qualidade de vida, ou uma melhora na qualidade de vida, menor do que o paciente operado na técnica minimamente invasiva. Porém, a técnica de cirurgia da coluna minimamente invasiva, ela tem uma curva de aprendizado maior. Ela depende de uma tecnologia de ponta, de um hospital estruturado e de uma equipe que tenha uma boa experiência. Esse estudo mostra que, a partir das 80 cirurgias a 100 cirurgias de cada equipe, ela está plenamente qualificada para realizar uma cirurgia. Por isso é importante todo paciente procurar um hospital de ponta, uma equipe capacitada para realizar esse tipo de cirurgia. Porque numa mão pouco experiente, os riscos podem ser grandes. E um outro ponto muito importante da técnica minimamente invasiva é a análise econômica dessa cirurgia. Muitas pessoas acham que por ser uma técnica nova, ela vai ser mais cara, porque os implantes são mais caros. Porém, se formos analisar o tempo de hospital, o número de transfusões sanguíneas, tempo de UTI e todos os gastos que envolvem uma cirurgia, a cirurgia minimamente invasiva, ela é geralmente 20% mais barata, no geral, do que uma cirurgia aberta. Resumindo, os níveis de infecção com uma cirurgia minimamente invasiva são reduzidos em mais de 10 vezes. Reduzem-se em 2 vezes o tempo de internação e os custos hospitalares. Há uma redução significativa de transfusões sanguíneas e a utilização de medicamentos e de unidade de terapia intensiva. Além disso, reduz a lesão muscular e, consequentemente, a dor pós-operatória do paciente. Após anos de experiência, a nossa equipe já realizou mais de 2.000 procedimentos. Temos evoluído a técnica minimamente invasiva e procurado realizar algo menos invasivo ainda para os pacientes. Queremos melhorar e temos buscado técnicas percutâneas, técnicas sem cortes, que permitem ao paciente realizar a mesma cirurgia, o mesmo procedimento, com uma redução das suas dores em mais de 80% e com uma opção day clinic, na qual o paciente entra num dia, faz o procedimento e vai embora no mesmo dia, andando e sem a necessidade de uma grande internação. Desta forma, realizamos o tratamento de hérnias de disco de uma forma percutânea, sem cortes. Realizamos o tratamento de hérnias, de artrose, de inflamação de canal estreito, através do laser, que é um fiozinho de cabelo que é menor que 2 centímetros, ou através de agulhas que fazem a punção e a denervação dos nervos e a inflamação dessas articulações. Aqui um exemplo de uma cirurgia minimamente invasiva, na qual o paciente está sendo submetido sem a necessidade de uma anestesia geral, sob sedação e anestesia local. Vai ser tratado a hérnia dele, a estenose do canal, a inflamação, a dor, e vai ter uma alta no mesmo dia, andando, sem a necessidade de uma internação e todos os riscos que isso envolve. Um caso apenas para exemplificar, que deu entrada no pronto-socorro do nosso hospital, com um déficit na perna esquerda e um pé caído de forma aguda após um esforço. Esta paciente, com 30 dias pós-operatório, estava no consultório, fazendo todos os movimentos, sem perda de mobilidade, e com 45 dias pós-operatório, mandou essa foto viajando pela África do Sul e tomando um vinho, feliz da vida, com o problema resolvido. É claro que a técnica percutânea ou minimamente invasiva não é indicada para todos os pacientes. Por isso, a experiência,
saber indicar muito bem, fazer uma boa cirurgia com o paciente, com uma boa estrutura, com uma equipe especializada, para aí sim conseguirmos ter os bons resultados e a satisfação dos pacientes. Agradeço.